Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta por aqui, olha. E olha só o que eu tô trazendo aqui. Gente, olha só que belezura que é o trabalho hoje que a gente vai fazer. Muito, muito, muito especial, muito lindo, muito charmoso. Esse aqui, ó, a versão chiquérrima, versão luxo. Esse daqui foi feito no tecido. E esse daqui foi feito no sintético strass. Então vamos lá para essa aventura, mais uma vez, juntos. Meu nome é Cleonice Neves e você está aqui no meu canal Juntando Pano, seja bem-vindo. Se você não está inscrito, por favor, aperte o botão aí e se inscreva. E também não esqueça de curtir o vídeo, tá bom? Eu estou contando com a ajuda de vocês para a gente tornar esse canal grande. Então vamos lá dar início aqui ao nosso projetinho, gente, olha. Esse nosso projeto, ele tem 4 moldes que estão disponíveis para vocês comprarem por um preço simbólico de R$20. Ok? Para a compra, vocês têm que se dirigir lá no meu Instagram, via direct, que eu mando para vocês os moldes. Esse modelinho aqui são 4 moldes, tamanho mini, o tamanho M, aliás, o tamanho mini, o tamanho P, tamanho M, tamanho G. No sintético eu só fiz 3 tamanhos, eu fiz o mini, eu fiz o P e o G, não fiz o M desse aqui, que corresponde a esse tamanhinho aqui, ó. Nesse aqui eu trabalhei com tecido. E eu vou falar com vocês as várias formas da gente trabalhar com tecido aqui, fazendo esse trabalho. E aqui eu utilizei o sintético strass, né? Nesse aqui eu utilizei o zíper comum, vermelho, e aqui eu utilizei o zíper, que é o zíper tratorado. Então esse zíper aqui, ele tem uma diferença para você manusear com ele em relação a esse aqui, porque essa necessaire aqui, gente, ela precisa que esse fechamento aqui, ó, seja bem próximo do canal do zíper, para não dar diferença na hora de montar essa necessaire cubo, porque senão ela não fica um quadradinho aqui do lado como tem que ficar, tá? Então durante a aula eu vou falar sobre isso. Para trabalhar com o tecido, vamos abrir aqui essa daqui. Para trabalhar com o tecido, eu aqui trabalhei com o tecido por fora e trabalhei com o borrachado por dentro, certo? Gente, olha, para estruturar essas pecinhas aqui, no tecido, ó, essa aqui eu fiz uma tela C. Peguei, coloquei a manta R2, fiz uma tela C e depois eu coloquei o TNT 150 por cima da manta R2. Então deu muito certo, porque só o R2, só a manta, eu acho que não fica bem armadinho. Então eu coloquei. Porém, eu acho que não fica com um aspecto assim profissional uma tela C, o tecido. Ele deixa o tecido ainda muito enrugado, eu acho. O que eu acho que fica melhor para esse trabalho no tecido, em termos de estruturador, é o EVA. Mas assim, melhor ainda seria o estruturador autocolante. Olha como fica perfeito isso aqui. Fica parecendo, de longe, quem vê, fica parecendo que isso daqui é um sintético. Mas não é. Ele tá bem lisinho, ó, ele tá bem armado, esse trabalho aqui, tá bem armado. Eu gosto que os trabalhos fiquem bem durinhos, fiquem bem armadinhos. E, ó, esse daqui foi feito com o estruturador autoadesivo. Todos esses 3 aqui, ó, esse aqui foram feitos no estruturador autoadesivo. Até o pequenininho também eu coloquei o estruturador autoadesivo. E esse aqui foi feito com o TNT, com a manta e o TNT. Sobre o TNT, eu tentei fazer
É uma peça só no TNT. Essa peça aqui, ó, tá só no TNT, ó. Mas eu não gostei do resultado. Eu achei que ficou... Ela não ficou firme. Ficou até com uns buraquinhos aqui, ó. Não sei se foi porque é a primeira que eu fiz. Não, não foi a primeira. Não foi por esse motivo, não. Não foi pelo fato de ter sido a primeira. Mas é porque realmente o TNT por dentro, eu não gostei do resultado. Então eu não aconselho você a trabalhar com TNT. Também por outro motivo. O TNT é bom que você trabalhe com TNT no sintético, somente quando é sintético. O tecido nem... Aqui nesse aqui, ó, que eu usei o TNT, não deu esse problema de ficar marcando a peça, que é justamente o maior problema que tem o TNT. Porque aqui não apareceu, ele tá por debaixo da manta, então não teria problema. Mas no sintético, ou mesmo somente o TNT, eu não aconselho, não ficou legal. E se você for utilizar o TNT somente no sintético, também não aconselho para estruturar, porque essa pecinha aqui, do jeito que nós vamos fazer, ela tem poucos pontos de dobradura, que você vai pegar o material e ter que dobrar para poder desvirar. Vai ter somente uma vez, eu acredito, que você vai ter que fazer isso. Mas mesmo assim, você vai ter que dobrar. E o TNT, ele pode marcar o teu sintético. Certo? Então, eu não aconselho fazer no TNT. Faça no... Você pode fazer isso daqui ou no EVA 2 milímetros, ou então no estruturador autocolante. Fica perfeito. Nos dois, tanto no sintético, tanto no tecido como no sintético, por dentro, eu utilizei aqui, ó. Eu utilizei forros emborrachados. Aqui foi o nylon emborrachado, ó. Aqui dentro eu utilizei o nylon emborrachado. Fica maravilhoso, gente. O nylon emborrachado... E aqui dentro desse outro eu utilizei o bagum. A diferença entre utilizar o nylon borrachado e o bagum. O nylon borrachado ele é mais fininho, então ele vai ser mais fácil para você costurar se você estiver utilizando uma máquina doméstica. O bagum já é mais grosso, então você vai ter mais um volumezinho a mais para você acumular aí nas camadas que você vai ter que costurar. Mas os dois ficam perfeitos. Se você for utilizar essa necessária para maquiagem, fica mais perfeito ainda. Porque tanto o nylon emborrachado como o bagum, você pode limpar, você pode passar uma água, ele é impermeável. Então você tem essas duas opções. Outra coisa também importante, ó, aqui dentro essa bolsinha aqui que fica aqui no meio da peça, você pode utilizar vários materiais. Aqui eu utilizei o cristal vermelho, aqui eu utilizei o cristal transparente. Mas também eu usei, vou mostrar aqui para vocês, eu usei, e que eu achei que ficou muito lindo, o silicone. Olha aqui. Aqui nesse eu utilizei o silicone. Olha como ficou muito bonito isso aqui, ó. Achei até que combinou. Agora eu quero falar com vocês sobre outro detalhe. Essa bolsinha aqui na lateral, aqui no meio do trabalho, que está em todas elas, ó. A maioria das artesãs, elas fazem uma bolsinha reta, sem caixinha de leite. Nessas aqui, todas elas, eu fiz uma bolsinha com caixinha de leite, para dar um espaço maior aqui embaixo, para ela não ficar retinha, né? Essa aqui também eu fiz com caixinha de leite. Então eu considero que a caixinha de leite ela dá um incremento a mais no trabalho, nesse trabalho aqui. Outra coisa importante também a considerar nessa bolsinha do meio. Eu vi vários vídeos de como colocar essa caixinha. E a maioria das artesãs, elas colocam essa bolsinha aqui do meio, costurando aqui na lateral, nessa abinha que fica aqui do ladinho de cada bolsinha.
Então pega aqui a bolsinha e costura aqui. Só que eu acho que fica até mais bonito e também assim mais fácil para nós que vai fazer esse negócio aqui. Se você fizer como eu fiz essa, ó. Essa aqui, ó. Eu coloquei uma fita. Essa aqui é uma fita acetinada de 3 centímetros. Então eu costurei aqui por dentro da bolsinha quando eu tava fazendo ela. Deixei ela aqui e depois costurei aqui na abinha. Então eu achei que isso daqui além de dar um toque mais bonitinho para a peça, ela libera essa peça aqui, deixa ela soltinha, não precisa perder espaço aqui na lateral. E também fica bonito e fica mais fácil de costurar. Ok? Então, tem muita coisa pra gente ver. Essa aqui é uma aula que já tá batida aqui no YouTube, já tem vários artesãos que fizeram. Mas eu dei o meu jeitinho especial para fazer aqui essa necessaire. Geralmente os trabalhos aqui por aí afora, elas estão nesse tamanho grande. Mas não, aqui a gente vai ter 4 tamanhos. Do pequenininho, e esse pequenininho aqui, gente, ele é muito fofo, vocês vão se apaixonar. É muito lindinho esse aqui. Vocês vão amar fazer esse trabalho. Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Vamos juntos nessa viagem novamente. Antes de iniciar a aula, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre os moldes. Esses moldes aqui, ó, são 18 páginas de molde com os 4 moldes do mini ao G. Então, estão bem detalhados, estão bem fáceis de entender como é que é a montagem. Eu explico inicialmente como é que se dá a posição de cada pecinha no momento da execução. Aqui vai ficar o zíper, aqui também vai ficar o zíper, a posição das bailarinas, onde que fica a frente da peça, onde que fica a posição da alça. Nos moldes também vão ficar marcados a posição da alça e a posição das bailarinas, se por acaso você optar por colocar. Essas pecinhas aqui são os pezinhos da bailarina. Nessa grande aqui eu utilizei um pezinho maior e nessa outra aqui é um pezinho menor. Ok? O molde, para vocês deixarem, vocês cortam ele. Para você deixar ele bem durinho, aliás, antes disso, o molde, como eles são grandes, o molde não cabe na folha A4, eu coloquei todos eles no tamanho de 1/4. Então, vocês vão cortar, deixe uma sobra aqui para poder colar a outra parte seguinte. Então, vocês não vão colar por cima dessa linha, né? Vocês vão deixar um espacinho aqui para poder emendar o outro lado. Então, vocês podem trabalhar com o molde apenas a metade da folha, porque vocês dobram o sintético, dobram o tecido e cortem. Ou então, vocês podem trabalhar com o molde inteiro. Aí, vocês terem que imprimir 4 vezes para poder juntar os 4 lados. E para deixar o molde bem durinho, eu aconselho vocês a utilizarem a folha de acetato, que aí dá para marcar bem legal com a folha de acetato. Vocês pegam, passem cola de contato tanto no acetato como no papel e usam acetato para poder endurecer as folhinhas do molde de vocês. Então aqui, ó, tem o molde do corpo principal, tem o molde dos bolsos internos. Os bolsos laterais eu não vou deixar o molde, eu vou apenas colocar as medidas. Isso daqui seria o molde daquelas abinhas laterais, que elas estão aqui, ó. Elas são cortadas dobradas, tá bom? Então se dobra bem aqui no meio para poder cortar o seu material. E além disso, que é muito importante também, eu coloquei em todos os moldes, nos 4 tamanhos, o molde do estruturador. Porque o que a gente faz geralmente é pegar o molde principal e depois tirar 1 centímetro, 1,5 centímetros
em relação ao estruturador, mas só que você perde material nesse negócio de tirar, de cortar no tamanho do principal e depois tirar a diferença. O estruturador que eu coloquei aqui, o molde, ele tá 1,25 menor que o principal. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante, que vocês gostem. Foi feito com bastante carinho. E para acessar os moldes, vocês podem mandar uma mensagem para mim diretamente lá no meu Instagram, que eu terei o maior prazer de mandar para vocês após o pagamento. Então, vamos lá agora, finalmente, a execução do nosso trabalho. Aqui já estão todos os moldes cortados. Esse daqui é da alça. Aí tem aqui, ó, o bolsinho, que são 2 plásticos transparentes, cortados de acordo com o molde. Aí vamos ter também os 2 bolsos da lateral. Já estão aqui também cortadinhos. E aqui nós temos o corpo principal da necessaire, que é esse aqui. E aqui nós temos o forro. Observe que aqui eu já coloquei o EVA, ele menor, um pouco menos que 1,5 cm aqui ao redor. Eu utilizei aqui a cola spray para poder colocar aqui o EVA. O forro, gente, ó, o forro, quando vocês forem cortar, observem o seguinte, ó. Aqui na parte do zíper, cortem exatamente como tá lá. Esse aqui é o tamanho M, né? Então, vamos pegar aqui o tamanho M. Ó, se eu for colocar aqui, ó, em cima do molde que eu do forro, vocês vão ver que esse corte tá igualzinho aqui, ó. Mas observem que aqui na parte de baixo aqui, nessa lateral, ele tá maior o molde. Então é bom que vocês também mantenham isso, deixem essa parte aqui um pouco maior, por causa de deslocamento da peça, né, do forro, na hora de costurar. Então deixe essa sobrinha, e depois essa sobrinha, quando você for fazer o acabamento da peça, você tira tanto aqui como aqui, mas depois que já estiver tudo costurado. Então, importante, ó, quando for cortar o forro, observar essa mesma medida da parte principal, mas as laterais aqui, essa parte deixar um pouquinho maior. Só isso que são as observações em relação ao corte e estrutura do nosso projeto. Então já podemos começar. Olha, eu vou começar colocando a bailarina e depois eu vou colocar a alça, fazer a alça. Olha, esse projeto ele funciona assim. Ele vai funcionar o seguinte: aqui nessa parte ele vai fechar dessa forma. Então esse lado aqui, ó, vai ser a parte da frente. Esse lado aqui vai ser a parte onde vai estar a alça. E aqui desse outro, ó, vai ser a parte onde vai ficar os pezinhos, se vocês forem optar. Então são 4 lados principais. Então você não vai esquecer, ó, aqui, ó, essa parte aqui é onde você vai colocar, por exemplo, a sua etiqueta. Então eu vou colocar a minha bem aqui nessa posição. Depois disso, aqui nessa posição eu vou colocar minha alça. E aqui, olha, nessa divisão bem aqui, você tem que respeitar isso bem, respeitando que aqui tem as marcações. Ó, aqui o molde tem que estar certinho de acordo com essa parte principal, tá certinho de acordo com o molde. Então você já vai ter o buraquinho aqui, é só marcar aqui, onde vai ficar os pezinhos, onde vão ficar as bailarinas, se você quiser optar
colocação da bailarina. Então, tá marcado já, ó. E eu vou fazer isso agora, vou colocar as bailarinas. Então, vou pegar, fazer aqui com esse furão. Vou colocar aqui o primeiro pezinho. Então, olha, foram colocados aqui as bailarinas. E a minha etiqueta, ó. Nessa outra parte aqui, nós vamos colocar a alça da bolsa. Então, aqui eu tenho esses 2 pedacinhos de sintético. Aliás, são 3, né? Olha. Essa aqui é uma medida de 2 centímetros, 2 por 17. Esse daqui tem 3 por 23. Então, vamos primeiro fazer aqui o seguinte. Vamos pegar aqui a fita dupla face. Eu vou usar nessa costura aqui nossa, a minha máquina de transporte duplo H6. Vou usar também a linha de nylon poliamida 0,60, que é a linha própria para costurar bolsas. Então, eu vou dividir essa fita aqui, ó. São 2 fitas desse mesmo tamanho, tá? Eu vou dividir, marcar aqui o meio dessa fita. E vou também marcar o meio dessa. Vou tirar aqui a fita dupla face. E vou colocar ela bem centralizada aqui, ó, meio com meio. E vou fazer uma costura bem aqui, toda ao redor dessa fita. Esse sintético, gente, ele trás é muito bonito. É um dos mais bonitos que eu já vi desde que eu comecei a trabalhar com sintético. Parece que tem um monte de pedrinha mesmo, assim. Ele imita muito, muito bem as pedrinhas. Eu vou puxar essa linha aqui para trás para fazer o acabamento e selar essas linhas. Então, depois que secou a cola, você vem aqui, vai cortar mais ou menos 1,5 centímetros desse lado aqui que não houve a costura. Você vai cortar mais ou menos 1,5 centímetros. Aí você vai dobrar aqui, ó. Eu acho que precisa cortar mais um pouquinho ainda. Cortar mais um pouco. Vamos cortar mais ou menos 2,5 centímetros de cada lado. No total, né? Então, como eu já cortei 1,5, vou cortar aqui mais 1 centímetro. Também mais um daqui. Agora vamos pegar. Vamos deixar essa ponta aqui, ó. No máximo 2. Ok. Agora vamos pegar um pedacinho da fita dupla face.
fita dupla face, gente, ela ajuda muito, muito, muito. Não é a mesma fita dupla face que vende na papelaria. Aquela lá não tem uma forte fixação, essa aqui tem. Eu vou tentar lembrar, ver se eu deixo todos os materiais que eu usei na descrição do vídeo para vocês também comprarem o de vocês se quiserem. Vamos tirar aqui a fita das duas pontinhas. Vamos dobrar aqui, ó. Você pode cortar aqui a pontinha para ela não ficar aparecendo. E a mesma coisa aqui também desse lado de cá. Então aqui ficou assim, ó. Bem que ficou um pontinho de cola, depois você coloca um tira-grude. Isso aqui ficou aparecendo, não é para aparecer essa fita de baixo. Então você empurra ela um pouquinho para dentro. E agora ficou certinho. Aí vamos de novo para a máquina costurar. Para costurar essas duas fitas que foram colocadas agora, né? Aí para não haver a dupla costura, eu não vou costurar até o final. Eu vou deixar para costurar esse lado do final quando eu for colocar ali na letra certa. Aqui você levanta o calcador, que é para poder puxar essa linha e fazer o arremate aqui atrás. Vou pegar aqui, puxar para cá. Então já acabei de costurar. Vou pegar aquele nosso molde principal. E aqui, ó, nesses dois pontinhos aqui em cima, você posiciona ele bem centrado aqui sobre o molde. E nesse pontinho aqui, você vai marcar aqui com um lápis, ó. Pronto. Agora vamos pegar aqui nossa, de novo, a fita dupla face. E aqui, ó, bem no meio desse pontinho, você vai colocar aqui. Vamos colocar aqui a tira que a gente acabou de fazer. E vamos costurar um lado. Então, você puxa para poder fazer o acabamento lá atrás. E agora no outro pontinho que foi marcado, você vai pegar, segurar aqui, ver se tá certinho realmente, tá no meio. Nessas horas eu até gosto de fazer isso aqui, ó. Pegar aqui a régua, pra ver se tá na mesma distância. Então tá tudo ok. E vamos para a máquina novamente. Então temos aqui, ó,
a frente da bolsa já preparadinha para receber o forro. Vamos deixar ela aqui de ladinho por enquanto. E vamos fazer o restante das coisas aqui. Eu aconselho a vocês, se vocês forem fazer para essa pequenininha aqui, tamanho mini, vocês não utilizem o bagum. Porque o bagum, ele é um pouco mais durinho que o nylon emborrachado. Então eu acho que aqui para pequenininha é mais fácil você lidar se você colocar como forro o nylon emborrachado. Ele é mais molinho, aí não dá tanto volume. E esse daqui eu passei uns apertozinhos para poder terminar essa necessaire aqui. Aí você não vai passar, porque eu vou te dar o segredo de tudo. Tá bom? Então vamos lá. Olha, nós temos aqui os bolsos que vão ficar aqui nessa parte. Então vamos fazer o que com os bolsos? Vamos pegar aqui, os bolsos estão lá, todas as medidas dos materiais que a gente vai utilizar aqui, gente, estão lá nos moldes. Então vejam lá nos moldes essas medidas direitinho. Pronto, eu já costurei, ó, dois aqui já estão costuradinhos, já marquei aqui o meio deles também, fiz uma dobrinha aqui para marcar o meio. E agora eu vou fazer isso aqui, ó, na bordinha, eu vou pegar e empurrar isso aqui para dentro, e na parte inversa, eu costurei aqui embaixo, vou costurar agora aqui em cima, com isso aqui dobrado, ó. Então, mais ou menos 1,5 cm. Quando chegar bem aqui no final, você também vai fazer a mesma coisa desse lado de cá. Vai dobrar aqui, ó. Vamos fazer o mesmo pro lado desse lado, outro lado aqui. Costurei os dois lados. Agora vamos pegar aqui o nosso elástico. Colocar aqui nesse passador de elástico. Vamos em frente aqui, passar por aqui por essa costura que a gente acabou de fazer. Prontinho. Agora vamos pegar aqui o forro. A posição. Vamos, antes disso, antes de fazer qualquer coisa, vamos marcar aqui também o meio, ó. Marcar aqui o meio. Que é para poder posicionar o nosso bolsinho no lugar correto. Esse aqui já, na parte de cima, vai dar um pique. Aqui, bem pequenininho. E aqui também. Na hora de colocar os zíperes, isso daí vai ser necessário. A posição desse bolso aqui, gente, essa costura aqui de baixo, ela tem que coincidir com essa linha aqui, ó. Só que na lateral, ele tem que ficar 1,5 cm mais ou menos afastado aqui do cantinho. Então coincide aqui embaixo, mas aqui tem que ficar 1,5 cm dessa borda. Então antes de fazer qualquer coisa, o que a gente vai fazer aqui é costurar, colocar ele na posição aqui certa, nessa parte de baixo. Vamos costurar aqui, ó.
prontinho. Olha só. É importante que você deixe essas duas pontas aqui, ó, sobressalentes, porque agora já estão presas ali no meio. Não vai mais sair. Aí você dá uma pequena puxadinha. Só para deixar esse material aqui, ó, folgadinho, mas sem tensionar essa parte aqui debaixo do forro. Então você puxa o elástico, mas depois você solta até atingir esse ponto ideal aqui. Não pode ficar puxando ali embaixo, tá bom? Então, viu aqui o ponto certo? Tá alinhado aqui embaixo. Deu mais ou menos 1,5 cm aqui da lateral. O elástico também tá certo. Então, a gente costura aqui. Aqui embaixo você faz mais preguinhas. Para isso, precisa pressionar aqui, ó. Você também já tensiona aqui já, para poder ver as suas preguinhas também. Não esquece de colocar isso aqui para dentro, ó. Isso aqui tem que ficar para dentro. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para o outro lado também. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer para esse. Gente, ó, estamos aqui nessa fase. E essa aqui é a fase bem importante, que a gente vai colocar o zíper. Então, eu já mudei aqui meu calcador para o pé de zíper. E vamos começar a costurar. Eu vou colocar o meu zíper. Normal a gente costurar ele coincidindo aqui com a borda, né? Pegar essa bordinha do zíper e coincidir aqui. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou avançar ele para frente, ele é transparente. Esse zíper aqui é transparente, então é bem fácil de fazer isso. Vou avançar ele aqui para frente, mais ou menos na metade, para que ele fique bem, para que na hora que eu for costurar, a minha costura fique bem perto da cremalheira, de modo que também não atrapalhe na hora que eu for colocar o cursor, né? Então é isso que eu vou fazer. Aí o importante é você deixar a mesma distância. Esse espaçozinho que ficou aqui pra fora, você tem que deixar a mesma distância do começo ao final. Tirar aqui um lado, outro lado, e vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado de cá. Pronto, finalizei a costura dos dois lados. Olha que a distância que ficou aqui, ó. Ok? Você se lembra daquele piguezinho que a gente fez? Aqui, ó. Vamos agora juntar direito com direito. E vamos clipar isso aqui. Olha só. Você vai juntar aqui, ó. Esse meio que você marcou do lado de lá com esse acortezinho que você fez aqui. E você vai juntar lá embaixo. Você vai costurar lá embaixo, não é aqui em cima onde tá o zíper, não. Começo do zíper.
Então, clipei, ó. Coloquei aqui na posição certinha, que é justamente onde está a parte de baixo do principal. Não é a do zíper, que o zíper tá um pouco mais afastado. E vamos costurar agora aqui. Ó, para que esse vídeo não fique com 2 horas de duração, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, costurar aqui os 2 lados para colocar o forro. Depois de costurar um lado, você vai virar e vai pespontar, puxando bem essa parte de baixo do forro, que é para não aparecer do lado de cá. Então, você vai pespontar os 2 lados e vai também costurar essas laterais aqui, ó, que estão fora do zíper. Então, você vai costurar laterais e vai cortar o excesso do forro. Mas quando cortar, não corte o zíper, tá bom? Desvie dele e corte o restante. Depois de cortar essas laterais, você vai adicionar uma tirinha de 1,10 cm no máximo, dos 2 lados aqui no meio aqui da peça, para servir como tirante, como puxador do cursor. Colocado esse tirante, você vai juntar agora os cantinhos aqui a nossa peça principal, para que ele fique alinhado em relação ao cursor que você vai colocar. Vamos colocar 2 cursores, um de um lado e outro do outro. E para colocar o cursor, há várias técnicas aqui no YouTube mesmo. Uma delas é cortar a cremaleira, para que esse pedacinho que fica embaixo ajude você a puxar na hora de colocar o cursor. Depois disso, nós vamos pegar aqui o meio da cremaleira e vamos costurar ela já naquele meinho onde foi colocado aquele tirante, aquele puxador do cursor. Então, você vai costurar somente essa partezinha aí. Então, costura bem direitinho e vamos agora costurar as laterais. Vamos fazer agora, vamos pegar, vamos juntar aqui, ó. Você vai juntar bem. Olha como tá perfeita essa conexão aqui, ó. Perfeita, né? Então, vamos pegar e costurar aqui. Eu não costuro todo, eu paro bem ali no início daquela costura que eu fiz aqui no meio. E vou agora fazer o outro lado. Juntar aqui esse cantinho bonitinho. Vou fechar agora o outro lado. Achei melhor costurar pro lado de cá. Pronto. Vamos ver se está tudo costurado. Vou fazer o mesmo para o outro lado também. Olha só, gente, estamos chegando perto, ó, perto do final. Então, aqui tem aqueles, esse aqui também tá no molde, tá? Já coloquei um e vamos colocar os outros dois, esse outro aqui. Eu já coloquei um ali. E esse outro aqui nós vamos fazer juntos, ó. Vamos pegar aqui, ó, dobrar dessa forma. E vamos fazer essa costurinha lateral. Vamos virar. Gente, ó, já virei aqui, eu já costurei aqui na lateral e virei aqui esse molde, né? E também costurei aqui na parte de baixo. Aqui, vocês também vão fazer isso, ó. Vão dobrar esse pedacinho aqui.
E agora eu vou levantar aqui, ó. Levantei um pouco o zíper. E vou colocar isso aqui na base, ó. Vou costurar só um pedacinho aqui na base, em cima do zíper. Prontinho. Agora eu já posso baixar o zíper. É o que eu vou fazer. E vou pegar agora a minha fita dupla face. Vou pegar aqui um pedacinho só na tirinha. Vou colocar bem aqui, ó. Nesse cantinho, nessa extremidade aí. Vou pegar outro pedacinho do mesmo jeito. E vou colocar aqui também na outra extremidade. Essa aqui até ficou grande, porque eu não vou costurar até... Eu não vou costurar até embaixo, não. Então, vou tirar aqui um lado. Vou tirar aqui um lado. E vou colocar esse lado aqui, ó. Bem aqui, ó. Rente com a costura que eu fiz aqui quando eu fui pespontar o zíper. Pronto. Agora você vai encaixar assim na máquina. Então, encaixa assim desse jeito. E aquela fita dupla face vai ajudar a manter ele na posição correta. Aí você vem aqui e costura por cima daquela costura que a gente fez, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Bonitinho aqui só. Aí vamos tirar agora desse lado, fitinha. E vamos fazer o mesmo aqui. Então ele vai ficar aqui com essa curvatura, ó, bastante. Isso só foi possível também porque você pegou e fez isso aqui embaixo, tá? Então vamos pegar agora a mesma forma, encaixar aqui na máquina. E vamos lá costurar esse pedacinho. Pronto, foi costurado. Então, eu vou pegar aqui um pedaço do viés boneon. E eu vou fazer assim, ó. Vou pegar um pedacinho da fita, novamente. Vou pegar um pedacinho da fita dupla face. E vou colocar aqui. Vou pegar aqui outro pedaço. Maiorzinho. E vou colocar aqui, ó. Então, eu vou tirar esse pedacinho aqui. Também vou tirar esse outro. Esse aqui eu vou dobrar pra baixo. Então, vai ficar assim. Na verdade, essa fita maiorzinha que eu coloquei, ela é do lado de cá. Não tem importância se ficar ali, mas ela tem que ficar lá de cá, porque é a parte que vai ficar para baixo de você, que você não vai ver, ó. Vamos vir aqui e você vai fazer isso, ó. Distribuir essa fita desse jeito. Então, ela vai ficar com acabamento aqui no cantinho. E aqui embaixo você já tem uma noção de onde você tem que ir. Então, vamos deitar aqui, ó.
Eu vou costurar somente até chegar bem aqui perto de onde está o cursor. Vou parar bem aqui. Eu preciso levantar isso aqui de novo. É um perigo você costurar com esse cursor aqui de ferro, ele tá nessa posição. Bate na agulha, pode até danificar a sua máquina. Então vamos tirar ele dessa posição aqui. Fazer desse jeito. E vamos continuar a costura aqui, ó. Antes de chegar aqui no final, eu vou pegar outro pedacinho de fita dupla face e vou colocar aqui, nesse pedacinho aqui, ó. Tirar aqui esse excesso. Vamos dobrar desse jeitinho aqui. Pronto. Já vai ficar com acabamento, eu não vou nem precisar queimar. Então, olha. Vai ficar assim, nosso. Essas linhas aqui você tem que cortar. Tirar com bastante paciência para não cortar esse bagulho. Selar o que tiver de selar. Isso daí, gente, eu vou fazer só no final. Você também pode fazer o mesmo. Só no final eu vou dar esse acabamento aqui em relação às linhas. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui pelo lado de cá. E já volto já. Gente, olha só que lindeza que tá isso, gente. É muito linda essa necessaire. Olha só como tá perfeitinha, tá tudo dando certo. E agora vamos fazer aqui, ó, nosso bolsinho que vai ficar aqui no meio. Novamente eu vou utilizar o plástico cristal super transparente. Então vou separar aqui as peças. Ele tem um lado que é maior. Esse aqui é um trapézio. Então do lado menor eu vou pegar aqui. Tá aqui, eu tenho aqui 2 pedacinhos da fita de gurgurão. E eu vou costurar essa fita bem aqui, ó. Dobrar dessa forma. Metade para um lado, metade para o outro. E vamos costurar aqui. Nessa parte menor do plástico. De trapézio, no caso, né? O zíper, ele não tem que ser do mesmo tamanho dessa peça aqui, não. Ele tem que ser, na verdade, menor. O que a gente vai colocar... Pega um pedaço bem menor. Deixa eu ver aqui. Menor ainda. Você vai deixar aqui nas laterais mais ou menos
1,5 cm sem o zíper. Então o zíper tem que ficar menor que esse tamanho aqui total, 1,5 cm, tanto de um lado como de outro. Então ele tem que ficar menor 3 centímetros, né? Vou pegar aqui um pedacinho nesse sentido e vou colocar uma fita aqui, ó. Vamos colocar então desse jeito aqui o zíper. E dobrar dessa forma. Dobrar assim. Aqui vamos colocar novamente a fita. Antes a gente precisa colocar uma fitinha aqui embaixo, ó, porque senão, para ajudar aqui, a gente coloca uma fitinha bem aqui também aqui embaixo, para essa peça não ficar separada da outra na hora de costurar. Eu vou tirar aqui o pedacinho. Pronto, ó. Então o acabamento, gente, tem que ficar assim, ó. Desse jeito. Vou fazer uma coisa pro lado de cá. Prontinho, agora é só costurar. Costurado. Vamos de novo colocar aqui a fita agora. Eu poderia costurar sem a fita aqui no para colocar o zíper, mas a fita ela garante que o calcador não vai empurrar esse zíper, essa barrinha ali que eu vou costurar agora, para longe do canal do zíper. Essa é a parte central do zíper, onde tem aqui esses dentinhos. Então é melhor colocar a dupla face, sim. A dupla face, gente, é essencial aqui no nosso trabalho. Ela é essencial. Você não pode fazer, aliás, pode, né? Mas ela ajuda muito. Ela ajuda e facilita o teu trabalho. Então eu vou tirar aqui um lado e vou centralizar aqui, ó. Tem que ver isso assim. Vou centralizar para que as duas pontas laterais fiquem com a mesma quantidade de espaço. Mas isso não é milimétrico não, tá bom? Se ficar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai ter problema não. Então eu vou costurar aqui agora. Mesma coisa também aqui para o outro lado. Então fica assim. E agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar, dobrar aqui, ó. Vamos costurar aqui na base do plástico.
utiliza. Então, olha, fica assim. Eu poderia até colocar aqui um secador para virar isso, mas não vou colocar. Vou virar aqui mesmo na munheca mesmo. Ficou pronta a nossa bolsinha. Olha que bolsinha lindinha, ó. Você tem que empurrar bem isso aqui pra cima para poder subir, ó. Pra ficar dessa forma bem retinha. E agora vamos colocar aqui. A frente da bolsa é essa, né? Aqui é a frente. Então o lado do zíper fechado fica pra cá. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro vamos marcar aqui o meio dessa abinha lateral. Então aqui você junta. Você vai juntar elas aqui, as pontinhas dela. E vai marcar mais ou menos aqui o meio. Então você pega uma dobradinha aqui, ó. Dobra aqui. Tá marcado o meio, pronto. Aqui você vai pegar esse meio. E vai colocar aqui, ó. Posiciona essa bolsinha aqui para baixo, para ela trocar na superfície ali da bolsa. E vai fazer isso aqui. Vai pegar um pedacinho de fita, pequenininho mesmo, porque gente, quando essa fita ajuda, mas quando ela aparece no plástico transparente, não fica legal, fica feio, fica sujo. Então não deixe transparecer, é só um pedacinho bem pequenininho, só para ajudar você a juntar com aquela outra parte lá. É um pedacinho bem pequeno mesmo. Então eu vou tirar aqui. Vou tirar aqui. E vou colocar aqui. Coloca ela na superfície, bonitinha. E abraça aqui, pronto. Abraçou, deixa aí por enquanto. Esse aqui é o momento mais difícil que vocês vão ter para fazer essa necessairezinha aqui. A necessaire cubo. Que é costurar esse pedacinho aqui, ó. Então vamos pegar, colocar tudo assim. E nem é preciso costurar muito não, é só para costurar um pedacinho, só pegar um pedacinho do plástico com o bagulho e pronto. Costurou de um lado. Você vai centralizar aqui no meio dessa abinha. Ver se está centralizado direitinho. E vamos pegar e fazer o mesmo desse lado de cá. Bota tudo pra cá assim, ó. Joga tudo para um canto para poder você chegar lá na máquina e conseguir costurar esse pedacinho aqui. Tem uma outra forma também de fazer essa parte aqui final, que eu vou ensinar para vocês. Eu vi numa outra artesã e eu achei bem bonitinho. Ela, quando fez essa bolsinha aqui, ela pegou e costurou por dentro aqui da bolsinha. Ela costurou uma alça de 3 centímetros. E ela pega, costura a alça aqui dentro da bolsinha, dessa bolsinha de plástico que eu fiz. E deixa a pontinha para fora, pequena, né? E aí ela fica alceada ela fica suspensa por essa alcinha, fica as duas pontinhas para fora aqui, e ela costura aqui no bagum somente a alcinha. Também fica muito bonitinho. Eu acho que eu vou até fazer um modelo desse na próxima vez que eu fizer essa bolsinha aqui. Então, gente, agora é o momento de pegar e selar, cortar essas linhas que ficaram, né, no trabalho todo. Eu já tinha feito uma parte já,
E agora eu vou fazer o acabamento final dessas linhas. Olha só como ficou nossa bolsinha. Ficou linda, maravilhosa, né? Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar, pegar aqui, ó. Isso aqui, gente, é muito útil. Eu tô falando pra vocês, essa pecinha aqui é muito útil. Vamos fazer esse lado, vamos fechar aqui o outro lado também. E olha o luxo, olha só o luxo desse luxo aqui que ficou essa peça. Olha como ficou aqui embaixo. Em conjunto com essa outra. Eu ainda vou colocar aqui também essas ponteiras aqui no cursor do zíper. Essa aqui eu não coloquei a minha etiqueta. Essa aqui eu já coloquei a etiqueta. Aqui eu coloquei uma etiqueta aqui. E eu também gostei muito de ter colocado. Eu achei que deu um charmezinho. Deu um charme diferente. O fato de eu ter colocado bem aqui, ó. Também a minha etiqueta na parte interna. Ficou lindo, né? Gostaram? Eu amei. Amei, fiquei apaixonada. Trabalho belíssimo. Isso aqui, quem ganhar, quem comprar, não tem como não se deslumbrar, gente. Não tem como não se deslumbrar. Porque tá muito bem feita. Um acabamento maravilhoso. E esse sintético, minha Nossa Senhora, muito linda, da JR Plásticos, tá bom? Então deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o conjunto desse. Eu fiz só 3, tem 4 moldes, eu só fiz 3 dessa aqui. Porque eu não queria cortar outra peça de sintético. Porque é muito lindo, mas também é mais carinho, né? Esse aqui é mais carinho. Mas vale todos os centavos, viu? Pode ir com gosto, compre com gosto que vocês não vão se arrepender. Então deixa eu lá mostrar como é que ficou a outra. Deixa eu dar pra vocês. Deixa eu dar pra vocês uma dica muito, muito importante, ó. Pra fazer essa necessaire aqui. Quando eu costurei esse elástico, esse elástico dessa aqui, eu peguei, cortei o elástico nessa posição, ó. Peguei, costurei aqui em cima e cortei o elástico nessa posição aqui de frente. Não façam isso, porque nessa aqui, depois que eu cortei o elástico, ele cedeu e aqui ficou sem elástico no ladinho da bolsa, porque ele se desgrudou da costura, desprendeu da costura e ficou sem elástico. Como essa bolsinha aqui não é tão larga, né, não vai ter problema nenhum ela ficar sem um lado sem elástico, sem uma pressãozinha, não vai estragar a bolsa. Mas então, quando vocês fizerem essa costura aqui do elástico, a de vocês, ao invés de pegar e costurar aqui em cima e cortar, façam isso. Cortem o excesso aqui, mas deixem essa dobrinha para dentro. Não tem problema de ficar aparecendo esse branquinho aqui na pontinha, não. Um detalhezinho a mais só. Então, deixem esse detalhezinho para dentro. Costure agora aqui em cima, assim. Isso vai reforçar mais o elástico. Ele não vai se soltar desse jeito. Então, ó, vai ficar tanto de um lado desse jeito, como também desse lado assim. E agora ela não solta mais. Mesmo que eu corte aqui dentro, ó, esse pedacinho que ficou aqui dentro, ele não vai mais soltar. Dica de milhões, gente, hein? Obrigada de nada. Eu não aguento. Eu fiz e já quero mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é a bolsinha que eu falei pra vocês, ó. Já tô aqui com ela prontinha. Então, quando você for costurar a bolsinha,
Você vai pegar uma fitinha cetinada. Essa aqui ela tem 3 centímetros de largura, mas também você pode pegar uma de 4. Então você vai queimar os dois lados da fita para poder deixar ela bem seladinha. Então vai fazer isso nas duas pontinhas. Então quando você for costurar a bolsinha na lateral, você já coloca essa fitinha pelo lado de dentro, porque aqui é o lado... Quando você vai costurar pelo lado de cá, né? Então você vai colocar essa fitinha, a bolsa vai estar pelo lado do avesso, então você vai costurar ela por dentro, quer dizer, por fora aqui, ó. Ela vai ficar por fora. Mas por dentro quando você estiver costurando, entenderam, né? Ok. Então você vai fazer isso. Aí depois, quando vier aqui na bolsinha, você vai pegar, marcar aqui o meio. Marcar aqui o meio, vou marcar aqui o meio também desse lado. E vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar o lado que fecha o zíper pro lado esquerdo. E vamos costurar aqui, ó. Vamos ver se melhora esse negócio. Fica mais fácil. Olha só que belezura, gente, ó. Vamos fazer aqui a mesma coisa pro outro lado. Deixa ela bem assentada lá embaixo. E vamos costurar aqui também. Eu não testei nos outros tamanhos, só fiz nessa aqui no tamanho G. Mas eu achei que já deu uma melhoradinha pra gente que tá fazendo o negócio aqui, ó. Achei que já deu bom. Olha só que belezura que ficou o negócio. Olha só. Tá vendo? Fica linda. E aí, gostaram da ideia? É muito legal, né? Mais uma dica de milhões. Obrigada de nada. Ó, mais um detalhe importante que eu preciso falar para vocês e que também é muito óbvio. Mas às vezes, gente, o óbvio precisa ser dito. Então vamos lá falar o óbvio. Essa bolsinha aqui G, eu quis aproveitar o resto do bagulho que eu tinha. Já tava já aos pedaços, né? Porque essa modelagem, gente, com essas pontas aqui, ela consome bastante material. Mas eu guardo tudo que é significativo, pedaço significativo eu guardo dentro de um saco para poder aproveitar para um outro trabalho. Sim, mas tinha uns pedaços grandes lá do bagum e eu quis aproveitar o bagum para poder fazer o forro dessa peça aqui. Então vocês estão observando aqui, ó, que aqui tem uma costura aqui no meio na vertical e também tem uma costura no meio na horizontal. Então aqui, ó, tá toda emendada. Ok? Não prejudica a visualização, fica interessante. Mas vocês têm que observar que na hora que vocês forem emendar, na hora que vocês forem fazer o corte desse forro, nesse caso aqui eu cortei em 4 partes, porque eram as partes que eu tinha para emendar. Mas você pode emendar em meio, quer dizer, em 2 partes, se você duplicar isso daqui. Se você cortar apenas a metade desse, se você tiver material, e dobrar o material e cortar um lado, tiver material apenas para cortar um lado, você pode. Você dobra aqui nessa ponta aqui e corta a metade do material. Mas lembre-se que você cortando ou metade ou apenas 1/4, você tem que cortar incluindo a margem da costura, né? Então não vai cortar bruto e seco o seu molde, justamente na medida que tá aqui. Então você tem que colocar, se você for cortar a metade, quer dizer, você tem na sua casa aí metade desse corpo para fazer o forro. Tudo bem, você vai dobrar aqui e vai cortar a metade. Aí quando eu for cortar a outra metade também, quando for cortar essa mesma, você tem que colocar aqui, acrescentar aqui meio centímetro ou então a tua margem de costura que você usa, para poder isso aqui manter o seu tamanho original, certo? No caso aqui eu tive que acrescentar tanto a margem de costura aqui nessa parte de baixo, como também na lateral.
E vocês estão lembrados também que além de que eu acrescento nesse molde, aqui não, eu corto igual como está aqui, ó, retinho. Mas nessa lateral aqui, ó, eu aumento minha margem, eu aumento meio centímetro, que é para poder dar uma folga, para poder ajustar se por acaso o material correr para um lado ou para o outro. Então, tomem de conta essas observações para vocês na hora de recortar os seus moldes, as suas pecinhas. Principalmente se vocês não forem cortar ele por inteiro. É só uma dica, é muito óbvio isso, porque você tem que colocar mais de costura, mas às vezes o óbvio tem que ser dito realmente. Então, mais uma dica de milhões, tá bom? Obrigada, de nada. E estamos aqui, ó, temos aqui nossa lindeza prontinha, gente. Eu tô tão apaixonada nesse negócio, gente, mas eu sou muito suspeita, né? Realmente sou muito suspeita. Então tá aqui a peça, ela finalizada, com bastante espaço. Essa daqui é a maior de todas, é a G. Então, deixa eu abrir para vocês aqui essas lindezas todas, como é que ficaram. Então essa daqui é a G, essa daqui é a M. Eu falei para vocês que são 4 moldes, né? Eu tô ofertando para vocês o tamanho G, M, P e mini. Aqui eu vou apresentar para vocês nesse rosa, nesse sintético extrais, apenas o G, o P e o mini. O M não está aqui, eu não fiz, porque esse sintético aqui é caro, não dá para ficar gastando ele muito assim não, sabia? Então tá aqui, ó, a G, a M e aqui a lindezinha, a bebezinha, a caçulinha, a mini. Olha que fofura, meu Deus do céu, que coisa gostosa. Vocês observaram, ó, que aqui eu coloquei o plástico cristal, também aqui eu coloquei o plástico cristal e aqui eu coloquei o silicone. Qual que vocês gostaram mais? Eu achei que o silicone deu assim um charme, arrasou, viu? Arrasou bangu esse negócio aqui. Então é isso, gente. Vou fazer a apresentação agora final das peças a seguir. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. O molde vai estar disponível para quem quiser comprar. Por um preço bem interessante, porque isso aqui não é fácil de fazer. Você tem que, para fazer isso aqui, eu levei quase 2 dias, porque a gente tem que fazer tudo e testar tudo. E haja material, haja tempo. Não é assim, vapt-vupt, não. Não é assim fácil, né? Vocês sabem. Você que trabalha com isso, vocês sabem que não é fácil. Então eu espero que vocês comprem e façam bom uso e vendam bastante, porque esse negócio aqui merece esse acabamento, tá bom? Então um beijão para vocês e até a próxima.